partir de agora, vamos convidar, convocar e conectar com Estevão Daltro e o nosso melhor. Seja bem-vindo, Estevão. Tudo bem? Tudo bem, Tôndolo. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Pois é, hoje é quarta-feira, é dia de nosso melhor, é dia de buscar no nosso íntimo o nosso desejo de fazer diferente, e a partir de agora é com você a programação, Estevão. Sim, senhor, Tôndolo. Então, meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, e o nosso tema de hoje é a pandemia e o turismo. Vamos tratar de soluções que possamos conversar e achar para poder minimizar, reduzir o impacto negativo que o turismo está recebendo com essa pandemia. Nós sabemos que o turismo no Brasil, nós temos um potencial imenso, ainda pouco explorado, né? O Brasil ainda tem muito que melhorar nesse sentido, mas mesmo com essa caminhada de profissionalização, de melhorar o trabalho de turismo no Brasil, essa área toda foi impactada fortemente pela pandemia. E também com alguns desmandos, algumas situações de desencontro que a gente tem visto aí das autoridades, seja do governo federal, estadual e até municipal. Então, nós vamos trazer aqui hoje um expert nesse assunto, que é o meu amigo Marcelo Safadi, que ele é arquiteto, ele é um gestor nessa área de turismo, já foi secretário de turismo de Goiás durante muito tempo, né? Hoje ele é empresário desse ramo. Chega para perto aqui, senhor Marcelo Safadi. Prazer aí, Estevão, estar com você, debatendo aí o turismo nacional nesse momento tão complexo, né, da atividade turística, e não só turística, mas econômica, né, um momento de pandemia, um momento de grandes decisões. É bom a gente bater um papo aí para poder avançar e talvez ter ideias para como atuar nesse momento. Marcelo, o que está sendo pior aqui para a situação do turismo? É a pandemia ou é essa confusão que está existindo hoje com quem manda, né, em termos de decretos? Não, é o seguinte, o turismo hoje, assim, a gente tem, assim, eu vou procurar fazer uma coisa o mais isenta possível dentro para a gente poder ter uma compreensão, né? Nós temos dois tipos de atividade turística no Brasil hoje, fortemente estabelecida, que é o turismo de lazer e o turismo de negócio. O turismo de lazer efetivamente teve um impacto, mas o turismo de lazer consegue se recompor muito rápido. Hoje o turismo nas grandes cidades está muito mais impactado. Hoje você tem cidades como São Paulo, Goiânia, realmente, que tem um problema grave, porque não é, ou seja, o destino realmente vai mudar para sempre. Ele tinha uma capacidade de suporte para atender um fluxo de pessoas, para fazer negócio presencial, ou seja, o corporativo dava uma grande demanda para esse presencial, e isso agora está mudando. As pessoas estão viajando menos, eu mesmo estou indo muito menos a São Paulo, justamente porque se pode agora, as pessoas começaram a entender que vamos fazer essa reunião por Zoom, vamos fazer no Skype, vamos economizar uma passagem aérea, uma diária, etc. Era impensável, isso aumentou. Então, eu acho que o turismo das grandes cidades, ele está impactado para sempre. Tá? Ele não volta mais ao status que estava antes. Basta ver as tarifas dos hotéis de São Paulo caíram mais do que pela metade e não consegue se recompor, né? A tarifa é um termômetro. Se a tarifa está alta é porque o turismo está ativo. Se a tarifa está baixa é porque o turismo está inativo, ou seja, a tarifa é uma forma sem ideologia se o mercado está bom, porque se você tem tarifa alta e está vazio, você abaixa a tarifa. Então, quem consegue manter tarifa alta é porque o turismo está ativo. Nas cidades turísticas, realmente, houve um impacto inacreditável. No caso de Pirenópolis, nós chegamos a ficar 5 meses fechados, mas nós tivemos também, de agosto a dezembro, 5 meses fantásticos, de uma ocupação nunca vista antes, com um dia de semana cheio de gente. E a gente está sentindo realmente que dentro das escolhas das pessoas, né, as pessoas, por exemplo, devem ter tido um grande impacto na indústria do batom, né? Todo mundo de máscara, eu acho que está vendendo muito menos batom do que antes. Está vendendo menos roupa do que antes, está vendendo menos carro. As pessoas estão viajando mais. Só que para destino de lazer. E destino de lazer próximos às capitais. Então, no caso de Pirenópolis, nós estamos próximos de Goiânia e Brasília.
é muito menos impacto do que uma cidade que fica distante. Por exemplo, Fortaleza, o Ceará, depende muito de São Paulo para fazer o seu turismo, pelo tamanho, volume de oferta. Então, eles têm um impacto maior, porque as pessoas vão ter que pegar um avião em São Paulo, Rio de Janeiro e ir para o Ceará. Então, primeiro que não existe um padrão hegemônico. Agora, com certeza, para a hotelaria, além do dano de ficar fechada, você tem o dano da imprevisibilidade, que é, como a gente faz venda antecipada, faz venda em site, você faz uma venda, o cara compra para daqui a 3 meses, e daqui a 3 meses fecha. Ele ganha um saldo, a legislação permite reembolso, mas eu vou falar para você, quem está na hotelaria, é muito desgastante. O cara, ele tinha uma viagem programada, aquela era a data, ele não pôde viajar, e você diz para ele o seguinte, olha, não vou te devolver o dinheiro, vamos reagendar. Eu tenho a previsão legal de reagendar, mas a gente sabe que isso é muito complexo. Por exemplo, em cidades como Pirenópolis, onde o turismo é o turismo de retorno, o nosso cliente é cativo, muitas vezes uma ação dessa que você faz com o cliente, você perde o cliente para sempre. Às vezes um cliente que vem 3, 4 vezes por ano. Então, não existe realmente um padrão no comportamento da atividade turística, né? Eu acho que cada pousada, cada estilo de serviço, cada tipo de negócio deve ter uma relação com o seu cliente na medida de como ele estabelece o consumo com o cliente. Ou seja, tem pousadas que são, vamos assim dizer, commodities. O que acontece? Eu disputo preço baixo. O que eu tenho? Uma cama e um chuveiro. Eu estou disputando o preço. O outro não. Olha, a minha pousada tem uma cama que só tem na minha, um chuveiro especial e o café da manhã é diferente. Eu não estou vendendo mais commodity, estou vendendo o quê? Uma experiência. Então, realmente, nós temos um impacto ligado porque fecha, outro impacto do turismo que é porque não se sabe quando vai fechar e quando vai abrir, o que gera aí uma dificuldade de administrar essa venda. Nós temos vários canais, eu vendo pela internet, vendo por telefone, vendo por e-mail. Você acaba que tem uma dificuldade de administrar tudo isso. Então, realmente, como você falou, nós temos aí não somente um problema para resolver, mas são problemas diferentes, tanto em função das cidades e nas cidades em função do tipo de serviço que você fornece. Nós tivemos agora uma situação aqui em Goiás mesmo, assim, que eu quero te fazer uma pergunta. É possível tratar as diferentes cidades, situações das cidades com o mesmo remédio, com o mesmo decreto a nível estadual? Olha, eu até escrevi um artigo sobre isso, que é até uma das coisas que você me chamou para conversar. Justamente eu acho o seguinte, eu sinto uma falta de, vamos assim dizer, de refinamento no planejamento. Na verdade, o Brasil tem tido coisas incríveis. Vou te dar um exemplo. Em São Paulo é proibido ter mesa na rua. A Vigilância Sanitária de São Paulo acredita que os restaurantes não podem ter mesa na rua. É o único lugar do mundo que os gestores de saúde concluíram que a mesa na rua contamina mais do que a mesa dentro do ambiente. Eu fico pensando quem é que teve essa ideia genial. Enquanto na Europa o estímulo é fechar o salão e abrir a mesa para fora, porque do lado de fora, com o vento da rua, você tem menos contaminação. Então eu pergunto, quem na vigilância sanitária que fez esse plano? Será que é o cara da vigilância sanitária que tem que fazer esse plano? Ou o cara da vigilância sanitária, juntamente com o cara da medicina, o cara do urbanismo, tem que sentar e pensar? O que eu sinto é isso. As decisões estão sendo tomadas por leigos. Então vamos lá. Eu tenho um problema na região metropolitana de Goiânia. Qual o problema maior? O maior, transporte coletivo. A pergunta que eu faço, por que não fizeram o escalonamento de horário em Goiânia? Aparecida? Ah, não, a gente faz escalonamento de bairro. Eu não entendo qual é a função do escalonamento do bairro, porque você vai fazer as pessoas irem para aquele bairro. Se lá tem banco funcionando, quem ia no banco no centro vai naquele bairro, porque o centro está fechado. Mas Goiânia tem uma escala agora de horários não essenciais, uma coisa assim, não né? Tem, é uma escala mínima, nós temos que fazer uma escala para sempre, Estevam. Na Europa, a escala de horários ela resolve o problema do transporte coletivo. E nós temos uma oportunidade de avançar sobre isso. A escola começa às 7, serviço essencial começa às 8, serviço público começa às 9, comércio começa às 10, a loja abre às 10, como é em vários lugares do mundo. Mas a loja fecha às 20. Porque hoje, se você é um funcionário público, você não tem hora para comprar. Na hora que você começa a trabalhar, a loja abre, e na hora que você sai para trabalho às 16, às 18 horas, você sai do trabalho,
a loja fechou também. Ah, mas tem os shoppings. Então, os shoppings é uma explicação de que já existe a flexibilização de horário, mas ninguém lá no governo do estado e nem na região metropolitana falou, olha, vamos, para tirar os ônibus lotados, vamos fazer um escalonamento de horário, porque se cada atividade começar num horário, eu vou ter os ônibus. A cidade de Goiânia, só para você ter uma ideia, eu trabalhei muito tempo, eu fiz o plano metropolitano, coordenei o plano metropolitano há 2 anos atrás. Então, você tem lá, de veículos, né? Eu me lembro, na época, em torno de 900 veículos de ônibus para a cidade. Quando você coloca todos os veículos ao mesmo tempo, você engarrafa a cidade fica engarrafada com ônibus. Só que no horário de baixa, por exemplo, às 8 horas da manhã, das 7 às 8, eu tenho que botar 900 ônibus para atender a demanda. Quando é das 10 ao meio-dia, 400 ônibus aguentam a demanda. Mas a tarifa é calculada, inclusive, por aquele ônibus que ficou parado, porque tem um ônibus parado lá, tem um investimento feito parado. Então é isso. Agora, imagina no caso de uma cidade turística como Pirenópolis e Goiânia. Que jeito que essa regra pode ser a mesma regra? Uma cidade do agronegócio como Rio Verde. A atividade não parou. Na roça, as pessoas estão trabalhando. Então, essa ideia de fazer uma isonomia de tratamento, ela é, na verdade, ela é pouco refinada. Eu diria para você que ela não trata... A pergunta é possível tratar os desiguais de forma igual? É possível, sim. Muitas vezes, política pública se faz assim. No caso da pandemia, é um tiro no pé. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sensação das pessoas, né? Ou seja, por exemplo, essa situação que teve agora, né, Marcelo, de fechar os finais de semana, né? Fechar os finais de semana em Goiânia é uma coisa, fechar os finais de semana em Caldas Novas, em Pirenópolis, é um absurdo, né? A pergunta é, por que mudou de 14 dias para 14 dias para 5/2, que é 5 dias de semana? Porque alguém convenceu o governador, falou assim, governador, o senhor não pode matar as empresas. Não, tudo bem, então eu vou deixar dia de semana 5 funcionando e fecho no final de semana. Sabe? Ok. Agora, se ele falasse o seguinte, olha, eu preciso fazer 5/2. A cidade escolhe qual que é o seu 2 dias de fechamento. Né? Porque qual que é a lógica que tem atrás do 5/2 ou do 14/14, né? Que são as métricas de fechamento. Se uma pessoa contamina X pessoas por dia, se eu tenho menos 2 dias de atividade, teoricamente eu vou ter menos contaminação porque eu fico 2 dias fechado. Tá? Ok, isso é uma questão matemática, né? Por mais que existam as teorias que o lockdown não funciona, o lockdown funciona em país que faz lockdown. O Brasil nunca fez lockdown. Lockdown fizeram na Austrália, lockdown, fizeram na China, uma lockdown, e foi rápido. Ou seja, em 1 mês de lockdown, acabou a contaminação, as cidades voltaram ao normal. Né? Mas é lockdown de verdade, onde ninguém pode sair de casa. Lockdown ninguém pode sair de casa. O que nós fazemos aqui são isolamentos calibrados na medida de cada cidade. Mas é um isolamento que faz o seguinte, você não pode ir para um hotel, onde cada um fica num quarto, mas você pode ir para uma igreja. Você pode ir para um templo, ficar gritando, orando, um monte de gente, mesmo que distante, mas com o exercício de gritar, de cantar, de falar, que é um exercício realmente que contamina. Você solta muito mais vírus, né, quando você está falando, quando você está cantando. Então, o que eu sinto de maneira geral é que é um reflexo do país que a gente está vivendo, um reflexo, por exemplo, de especialistas de WhatsApp, né? Todo mundo bravo no WhatsApp, mas ninguém com disposição de sentar, conversar e planejar à luz. Não é da ciência, gente. A ciência tem o dado. É a luz da lógica, do bom senso, do olhar nos olhos. Eu acho que a ciência tem que ser ouvida, né? Os técnicos têm que ser ouvidos, mas não é só isso. Né? Ela é base, mas a decisão não é científica, a decisão ela é holística, ela é meio ciência, meio costumes, por exemplo. Uma coisa é você falar para o Japão, vocês vão usar a máscara. Eles já usavam máscara. Outra coisa no Brasil você falar, vai usar máscara. Aí um fala, não precisa usar máscara. Aí tem um vídeo, olha, tem um médico que falou que máscara mata, porque, cara, o Brasil virou uma loucura. E dentro de um país maluco como o nosso, definir políticas públicas tem sido um desafio. Então eu respeito até, às vezes, o governador, o prefeito, quando ficam indecisos. Não é fácil, né? Tem a mídia que vai fazer o seu parecer, tem o cara que é o adversário político que vai fazer aquela coisa. Eu vou assim dizer,
Eu respeito, já tive na função pública, a função pública não é fácil. É muito fácil você ser um franco atirador de WhatsApp, com vídeos e piadas engraçadas. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos mais um pouquinho de tempo aqui, o tempo está correndo. Com essa pandemia também, a gente vê assim, surgiu até aquele termo assim, destino seguro, né? Hoje, você acha que é possível realmente ter um destino seguro? As providências que foram feitas para que receber os hóspedes estão funcionando? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu estou achando, na verdade, que os destinos são seguros naturalmente. A gente fez uma testagem aqui em Pirenópolis. A gente pegou alguns hotéis, alguns restaurantes fizendo testagem. Praticamente nenhum dos funcionários de hotéis e bares estão contaminados. Por quê? Porque eles ficam de máscara. Na verdade, o turismo hoje é a atividade mais segura que tem. É mais seguro que ir no shopping, que fazer compras. Por quê? Imagina só, eu sou minha família. Se eu estou na cidade onde eu moro, o que eu vou fazer no final de semana? Eu vou reunir com os meus amigos. Se eu pego nesse final de semana e viajo com a minha família, eu vou ficar com a minha família no quarto, eu vou para um restaurante, eu vou ficar na minha mesa com a minha família, eu vou para uma cachoeira, eu vou ficar perto dos meus filhos, da minha esposa, na cachoeira, no mínimo a distância de 3, 4 metros da outra família, eu nem conheço a outra família. Quando eu estou na minha cidade, eu vou para um boteco, eu chamo 2 ou 3 famílias, fazemos logo uma mesa de 12 pessoas. Então, Estevão, o turismo hoje é uma atividade estratégica para garantir o distanciamento social. As pessoas se contaminam em casa, as pessoas se contaminam, o vovô com os netinhos, com a família, é assim que se dá a contaminação. Você tem uma família de 20 pessoas e aí uma pessoa se contaminou. No final de semana, as pessoas se reúnem, se abraçam, se beijam, ficam juntinhas e elas se contaminam todas. Por que o turismo... Normalmente não se usa máscara em casa, né? Não se usa. E por que o turismo é uma atividade segura? Porque o profissional de turismo trabalha no final de semana. O profissional de turismo é o que tem o menor horas farra do Brasil. Porque as farras acontecem em final de semana. Numa família tem 10 pessoas. Nessa família tem 2 do comércio, uma da educação, uma da não sei o quê. No final de semana, todas elas estão livres. Aquele cara que é o do turismo não está trabalhando. Essa família faz festa no final de semana. Aquele profissional do turismo está trabalhando no final de semana, ele não participa da farra. Então, e isso não sou eu que estou dizendo, mas são os dados. Se você pegar mesmo a Universidade do Texas e vários institutos fizeram, no começo da pandemia, aquela classificação do risco de contágio. A hotelaria e restaurantes só foram ficando cada vez mais seguros, porque foi o que se verificou. Na hotelaria, você está no seu quarto, depois na sua mesa, depois na sua... Ah, mas a piscina, aí chegaram a fechar a piscina. Eu falei, gente, piscina tem cloro. Cloro é das poucas coisas que mata o vírus. Agora saiu o resultado, ou seja, a piscina mata o vírus em 30 segundos. Tinha que ser obrigado a pessoa a tomar banho de piscina. Você chega na pousada, toma um banho de piscina e você sai para fora. Então, o que eu percebo assim, é que as pessoas falam em ciência, as pessoas falam em negacionismo, ou seja, os apologistas da ciência e os negacionistas estão trabalhando na mesma esfera. É um pouco essa coisa da direita e esquerda. O Brasil tem essa mania, né? Ninguém consegue fazer um pensamento holístico que engloba todos os temas, não. As coisas boas de cada um, né? Porque na verdade, exatamente, não, e justamente, você tem... A verdade está com quem? A verdade está com cada caso é um caso. Para falar em verdade, só fazer uma pergunta para você, Marcelo. O STF, né, em 15 de abril de 2020, soltou, né, orientação que os governadores e prefeitos, né, teriam direito também de ter autonomia. Por que acontece que quando o governo do Estado ele tem o direito de impor alguma coisa ou ele faz uma orientação? O prefeito tem direito de fazer diferente ou não? Estevão, me desculpe, mas é um problema da mídia e dos analistas jurídicos. Como eu fui secretário de Estado, eu sempre discuti essa questão da competência concorrente ou suplementar. O que acontece? Quando a União define uma regra, o Estado pode ser mais restritivo do que a União. E o município pode ser mais restritivo do que o Estado. Ou seja, a autonomia do município é para ser mais restritivo. Naquela época, quando o STF fez essa avaliação,
Era uma avaliação de que o Bolsonaro queria falar o seguinte: vocês não precisam fechar. Então, o município falou assim: não, eu vou fechar. Então, o STF falou assim: não, o município pode definir fechar. Agora, se o presidente da República diz que é para fechar tudo, o município não pode abrir. Ele pode fechar e mais algo, ele pode ser mais restritivo. Mas então, se o Estado falar que tem que fechar tudo também, o município não pode. Não pode. E por que tem cidades que abrem, mesmo assim? Justamente por causa disso. Porque aí você, como prefeito, se vê diante de uma lei ou de um decreto que não foi pensado de maneira refinada. Um decreto tosco, um decreto sem um refinamento. Eu não sei quem que é a equipe do governador Caiado, mas eles são toscos na hora de fazer o decreto. Se eles tivessem feito esse decreto com essa seguinte frase: olha, nós estamos fazendo para proteger as empresas, o decreto seguinte é 5/2. Vocês têm que escolher quais são os 2 dias que vocês vão fechar. Estava lindo. Tinha cidade que falava: eu vou fechar sábado e domingo, porque para eles é melhor sábado e domingo. Tinha cidade que ia falar: eu vou fechar segunda e terça, que é melhor segunda e terça. Então, e são coisas muito simples. E por que não faz? Não faz porque hoje em dia, me parece que quando você trabalha a ideia com alguém e essa ideia cede algo, ele está perdendo. É uma espécie seguinte: não, quem ganhou a discussão? Né? O WhatsApp, Facebook hoje tem muito desse perfil, né? Marcelo, nós estamos chegando, então, ao final da nossa entrevista de hoje, cara. Eu sou grato à sua participação. Quero te fazer uma pequena pergunta para encerrar, se puder ser sucinto, que ainda tem mais um quadro para apresentar. Qual é a sua expectativa para esse ano, assim, no que tange a retomada de turismo? Você acha que esse ano ainda volta ou já está perdido o ano? Não, o turismo vai bombar. O turismo de lazer vai bombar rapidamente agora. Ou seja, assim que abre, o turismo de lazer vai bombar e o turismo de negócio está comprometido para sempre. O turismo de evento está lascado. O turismo de evento está lascado para muitos anos. Então, a minha visão rápida é essa. Eu acho que o turismo está de pequena cidade, o turismo de lazer, próximos às capitais, está bem garantido. Ou de eventos vai ter que se reinventar, né? Mas não tem... Outros atrativos, né? Eles lidam com a economia de escala. O evento lida com a economia de escala. Os cachês vão mudar, a cadeia produtiva do evento vai mudar, a tipologia do evento vai mudar. Ou seja, então, enfim, são novos tempos. E eu acho que não é só eles. Eu acho que o mundo vem mudando rapidamente. Mas o que eu espero mesmo é que mudem a forma como as pessoas saibam pensar coletivamente. Ainda sinto uma falta muito grande no Brasil e no mundo dessa visão um pouco, nada de muito filosófico, não. É tipo assim, gente, é um jogo só e é um barco só. Estamos todos no mesmo barco, então a gente tem que pilotar junto. Né? É isso aí. Exatamente. Nós estamos aqui na Sagres, a gente usa muito essa figura o barco, né? A gente está junto. Não adianta ficar, um quer dar um remando para o outro lado, um remando, outro jogando água para dentro do barco, não adianta. Então vamos lá. Aí a gente, grato mais uma vez, viu, Marcelo? Conto com você em breve. A gente está aí junto novamente. Nós temos aqui, Marcelo, também um quadro que chama Faz Parte do Cenário, né? E nós estamos numa série internacional trazendo assim a visão de alguns brasileiros que estão hoje no mundo todo. Tem brasileiros espalhados pelo mundo todo, né? Para falar um pouquinho da visão dele. Como que está aquela que a gente quer ouvir isso fora da mídia, né? Que a gente quer ouvir as pessoas e como que eles estão sentindo os lugares onde eles estão e como eles estão nos vendo. Sim. Então, nós vamos trazer aqui a Patu Antunes, que ela é diretora de marketing brasileira, está morando em Barcelona, que também tem esse aspecto turístico também, né? Uma cidade turística. Sim. E ela vai falar um pouquinho como que os catalães estão enfrentando a pandemia e como eles estão nos vendo. Tá ok. Olá. Meu nome é Patu Antunes, eu sou uma brasileira morando em Barcelona, na Espanha. A gente está vivendo na Espanha hoje uma situação de relativamente controle. Nós temos hoje cerca de 8.000 casos de Covid diariamente, mais ou menos umas 80 mortes. Já tivemos bastante pior, já chegamos a ter mais de 1.000 mortes diárias, né, no pior momento, no ano passado. E agora está entre 80, 100 e tal. Tudo isso muda a cada 2 semanas, mais ou menos, em função de feriados, em função de aglomeração e etc. Nós estamos em plena campanha de vacinação. Na Espanha são quatro vacinas, mas 2 são as mais usadas, Pfizer e Moderna.
e tem também AstraZeneca e Janssen, que estão sendo aplicadas em menor medida. A vacinação aqui já chegou a 12 milhões de doses, mas isso, na verdade, não significa tanta gente vacinada, né? São 2 doses essas vacinas, então a expectativa é que até junho a gente tenha 33 milhões de pessoas vacinadas, o que seria 70% da população totalmente imunizada. A vacinação começou devagar, porque não tinha vacina, e agora realmente parece que assumiu um ritmo, um bom ritmo. Mas, de qualquer maneira, acho que como em muitos lugares, a vacina começou pelos mais idosos e daí vai descendo para os mais jovens, mas no meio do caminho, profissionais de saúde já foram vacinados, de todas as idades, professores, policiais, e esses não importa a idade, né? Eles foram vacinados ou estão sendo vacinados já. A gente está vivendo um momento de certa restrição, né? Não tanta como já foi, mas a gente não pode viajar e não pode simplesmente ir para outra cidade porque a gente quer ir, né? Não tem, isso daí precisa ter uma justificativa. Então o turismo está muito afetado, isso aqui é super importante. O turismo é a grande atividade econômica de muitas cidades da Espanha, muitas regiões, principalmente no verão, que vai começar daqui a 2 meses. Então, a ideia é realmente que tudo isso mude até lá, que se consiga vacinar ao máximo, né, até junho, para realmente conseguir salvar essa temporada, né? Tem que pensar que a Espanha está com praticamente tem uma situação econômica complicada, suavizada pelas ajudas, mas mesmo assim cerca de 30% de bares e restaurantes fecharam já por aqui. Sobre o Brasil, realmente o Brasil desperta muita preocupação. A imagem que a gente tem é que realmente as coisas não estão nada bem no Brasil e que a variante brasileira é muito, muito contagiosa. E os passageiros brasileiros não podem entrar na Espanha hoje, por exemplo, salvo se já moram por aqui mesmo. Você vê que lá também o pessoal está na contramão, né? Proibindo as pessoas de viajarem, então afetando seriamente ali várias pessoas, porque a gente sabe que a Espanha vive muito de turismo, mas é isso aí, cada cabeça com a sua sentença, cada país com o seu jeito de fazer. Então nós estamos chegando ao final do nosso melhor de hoje. Sou grato aí. Tondo, tudo bem? Estou querendo aqui já te devolver o leme do barco, e já agradecendo aqui a Patu Antunes e o Marcelo Safdie, que estiveram aqui com a gente hoje, falando mais um pouquinho desse cenário do turismo e de como que a gente pode, de alguma forma, achar soluções para a gente cruzar essa tormenta com menos impacto. E eu quero também recomendar para vocês, quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Estevão Daltro, também o programa Nosso Melhor. Então, a gente está por aí aguardando vocês. Quem quiser nos ajudar a acompanhar, a compartilhar, a divulgar, nós estamos fazendo o nosso melhor aqui, trazendo conteúdos que a gente acredita que são importantes para a sociedade, que a gente possa estar debatendo aqui. Estevão, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana, né? O tema de hoje foi sobre turismo e a gente vai aguardando aí a busca do nosso melhor para a gente transformar e ajudar, né? De forma colaborativamente a encontrar soluções para o pós-Covid, para as sequelas da pandemia. Muito obrigado, Estevão. Eu que sou grato. Grande abraço. Acompanhamos Estevão Daltro aqui na nossa programação, no nosso Sagres em Tom Maior, dentro da programação do Sistema Sagres,